Alô, galera. Boa noite. Para mim é uma honra enorme hoje poder estar aqui contando um pouquinho da história da reserva. Tem uma frase que eu amo de um grande amigo meu, que ele fala que se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Então, o objetivo era que eu abrisse essa noite tão importante, contando e falando um pouco do capitalismo consciente. O movimento capitalismo consciente, o movimento global capitalismo consciente. Só que eu fiquei pensando muito sobre o que eu falaria e eu nunca fiz absolutamente nada na reserva ou na minha vida empresarial pensando no movimento capitalismo consciente. Eu fui fazendo e descobrindo o que para mim era propósito e o que para mim era importante e as coisas foram acontecendo. Então, até que no começo desse ano eu recebi o convite para assumir o movimento como presidente no Brasil. Então eu vou falar aqui para vocês por vídeo, no máximo em 15 minutos, para contar um pouquinho do que eu fiz ao longo desses últimos 10 anos da minha vida, que foram os 10 anos nos quais nós construímos a reserva. Eu sou engenheiro de produção de formação, me formei aqui no Rio, na PUC, em 2003. Ainda, logo depois que eu saí da PUC, eu comecei a trabalhar na Accenture. Eu trabalhava na área de resources, recursos naturais, né, da Accenture, em projetos que tem absolutamente tudo a ver com moda. Eu trabalhava fundamentalmente na Petrobras e eu trabalhava com um monte de gente que se tornou célebre ultimamente, né, porque os projetos nos quais eu estava envolvido eram projetos no departamento de compras da Petrobras. Então, quase todo mundo que hoje a gente vê no jornal eram as pessoas para as quais eu prestava serviço e eu não conseguia entender porque o projeto que eu estava lá era fundamentalmente um projeto de implantação de controles para compras. Então hoje eu consigo entender porque a gente raramente conseguia implantar qualquer tipo de controle, então faz algum sentido, né? E ainda na Accenture eu estava na academia um dia malhando com um amigo de infância, a gente observou que tinham cinco pessoas, 5 homens usando uma mesma bermuda. Aí a gente começou a brincar que havia ali um problema ou de demanda reprimida ou de demência coletiva, que estava todo mundo usando o mesmo produto sem nem se ligar. Resolvemos fazer uma primeira bermuda e, enfim, não tinha fornecedor, engenheiro de produção, meu sócio Fernando é publicitário de formação, ninguém entendia nada de moda. Descobrimos um fornecedor em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, fomos atrás de fornecedor, caímos no mínimo dele, ele falou que para nos fornecer, ele precisava de 300 peças. Fomos sacoleiro, vendendo bermuda de amigo em amigo, deixando 20 na casa de um, 10 na casa de outro. Para se virar, né? E conseguir vender aqueles produtos. Enfim, passado esse período, né, inicial de sacoleiro vendendo de amigo em amigo, a gente resolveu fazer aquela primeira bermuda, né? A gente tinha feito aquela primeira bermuda e passado esse período de venda a gente resolveu fazer uma coleção maior. Eu acho que aí a questão do nível de consciência começa a nascer na gente, porque essa primeira coleção que nós fizemos, o nome dela era Conexões Urbanas, e a ideia era que somente artistas de comunidade fizessem todo o design gráfico dos produtos que a gente produziria para vender no asfalto, né? Porque nós somos dois playboys da Zona Sul do Rio, eu e o Fernando, meu sócio até hoje. Então o tema da coleção eram conexões urbanas, porque a gente fazia essa conexão do morro com asfalto através da coleção, e assim foi feito. Fizemos uma festa num espaço muito pequenininho aqui em Ipanema para lançar a marca e vender essas peças. Foi um sucesso. E eu acho que depois dessa festa, o bicho do empreendedorismo me mordeu, né? Que é o empreendedor, né? A gente está falando hoje com uma molecada. O que nos diferencia são apenas 10 anos, pessoal, né? E voa. É muito rápido. E a gente vive uma geração em que para que o negócio ter um propósito virou moda. Então, hoje quando a moçada me procura, ou em busca de mentoring, um investimento para fazer negócio, o primeiro slide que eles mostram no computador, né, é o propósito. Como se o propósito pudesse ser entendido num brainstorming, ou num Canvas, ou qualquer outro processo
O propósito na nossa vida, pessoal, na nossa vida pessoal, né, e não na nossa vida profissional, ele é explicado pela terapia, né? Como é que é a terapia? Quem faz terapia aí, que está aí hoje na plateia, sabe que terapia é o seguinte: você vai lá no terapeuta, fala, vai embora, fala, vai embora, fala, vai embora, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, talvez você vai responder para si mesmo o porquê de todas as suas angústias, suas preocupações, ou seja, você vai descobrir o seu propósito. E no negócio é a mesma coisa, o propósito ele não nasce pronto, o propósito ele emerge. Então a gente começou fazendo bermuda, depois fizemos uma primeira coleção, mordeu o bicho do empreendedorismo, sabe-se lá qual era o propósito, o nível de consciência. A única coisa que eu sabia é que eu queria continuar me comunicando através de uma mídia que eu tinha entendido na roupa. É como se para mim a roupa fosse uma revista em branco, ou um jornal, através do qual a gente ia printar as nossas vontades de diálogo com as pessoas, nossa vontade de transformação comportamental, de mundo, social, ambiental, antropológica, sociológica. Esse era o nosso tesão. Nos comunicarmos através da roupa, mas não tinha muito claro na nossa cabeça o que era o nosso propósito. E aí, eu resolvi pedir demissão da Accenture, o Fernando resolveu pedir demissão dos negócios de família que ele tocava. Começamos a fazer a reserva no escritório de 40 metros quadrados, em 10 ficávamos, em 30 outros ficava o nosso estoque. E a gente resolveu começar por lojas multimarcas, porque a gente não tinha grana para abrir uma loja. Então vamos começar a revender por lojas que revendem diversas marcas e não só a reserva. Assim a gente faz caixa, estabelece marca ao menor custo possível. E aí depois, na ponta desse pedido, a gente abre a nossa loja própria. Assim foi feito. Abrimos a nossa primeira loja própria. E abrimos a primeira loja em 2006. Talvez 2 anos depois disso, eu tive um encontro na vida com o José Júnior, que é o líder por detrás de uma multinacional do terceiro setor que se chama AfroReg. A AfroReg tem diversos projetos de reinserção social, dentre os quais o que mais se destaca é a empregabilidade, ou o segundo emprego, que é um projeto de reinserção social de ex-detentos. E a gente vinha conversando, eu tinha dado para ele a ideia de lançar um selo social do AfroReg, no formato do que o Bonovox faz com o Red, né, ou que o Lance Armstrong já fez com o Livestrong. A gente criaria um selo que a gente licenciaria para iniciativa privada, gerando royalties para o AfroReg. E a reserva seria a primeira marca a licenciar esse selo, né? Enfim, quando a gente estava pensando isso, aconteceu a invasão lá para a instalação da UPP no Complexo do Alemão e houve aquela fuga clássica de traficantes do Complexo Alemão para Vila Cruzeiro. Até ali a gente já tinha vestido grande parte dos nossos ídolos nacionais. Nunca na vida ninguém me ligou para falar: olha o Luciano usando a tua roupa, olha o Wagner Moura usando, o Lázaro usando, né? Caetano usando. Nunca. Mas naquele dia foi diferente. Porque eu estava num shopping center e quando eu cheguei, deixei meu celular na loja, quando eu cheguei, olhei meu celular, tinha mais de 50 ligações. Eu liguei para o primeiro fornecedor e um traficante, na realidade o segurança do dono do Complexo do Alemão, se entregou para a polícia usando uma Polo com pica-pau deste tamanho. E eu liguei para o primeiro da fila lá na ligação, eu já vi que tinha jornalista ligado, enfim, amigos, clientes, enfim. E era um fornecedor nosso. Meu irmão, o traficante se entregou usando uma Polo falsa da reserva, meu Deus do céu, e tal. Tava na frente do computador, entrei no site, tava lá a foto de um negão bonitão com a Polo. Eu fiquei tão estupefacto que a única coisa que eu consegui dizer para ele foi: pô, brother, não é falsa não. E aí, caraca, só você para fazer piada desse negócio e tal, e nananã. Enfim, tinha uma ligação do Júnior já na fila, eu liguei para ele. Falei: e aí, meu irmão, o que você achou desse negócio? Ele falou: brother, até onde eu sei, quando alguém aparece em rede nacional usando a nossa marca, isso é muito bom, né? E, enfim, brincadeiras à parte, a gente decidiu que a gente iria acompanhar o Diego, né? O nome de batismo dele no tráfico era Mr. M. O nome dele real é Diego Santos Silva. A gente iria acompanhar o processo de detenção dele,
com acompanhamento psicopedagógico e depois, se esse acompanhamento psicopedagógico nos dissesse que de fato a chance de retorno ao crime fosse muito pequena, a gente iria ajudá-lo no processo de encontrar alguma coisa para fazer, alguma coisa que fosse vocação para ele fazer da vida. E nós faremos uma campanha de moda da reserva com ele usando a primeira linha de roupa do Afro-Reg licenciada pela reserva. E assim foi feito. O Diego cumpriu 9 meses de pena, 3, 4 meses depois ele estava com a carteira assinada trabalhando como cinegrafista. E nós fotografamos no Alto do Alemão, o Diego e alguns outros traficantes, junto com policiais do BOP, todos sorrindo, lá no Alto do Alemão para uma foto. Foi uma campanha lindíssima, rodou o mundo, a gente foi super premiado. E eu acho que essa foi a primeira semente de nível de consciência que eu comecei a perceber que além da questão do diálogo com o consumidor que a gente tratava através das nossas campanhas, a gente poderia também começar a transformar a sociedade. Por quê? Nós fomos os primeiros a licenciar esse selo do Afro-Reg e geramos royalties para a ONG. Mas depois de nós, várias outras empresas licenciaram. C&A, Red Bull, Evoque, enfim, e esse selo gera algumas centenas de milhares de reais todos os anos ainda hoje para o Afro-Reg. Então, gerou por muito tempo. Então, acho que esse foi o primeiro projeto. Depois disso, todas as campanhas da reserva, normalmente na moda, as campanhas elas são basicamente estéticas. Eu nunca entendi isso direito. Bom, o tema na minha coleção é o verde da floresta amazônica. Pô, mas essa calça aqui é caque. Tem a ver com o verde da floresta. Não, o cara tem que inventar uma história lá para justificar porque aquela caca. Eu botei no alto da montanha para bater vento e secar. Eu nunca entendi isso. Eu sou um outsider da moda, eu sou engenheiro de produção. E eu sempre questionei muito essas histórias, né? Existe um inconsciente coletivo em moda de que, né, a marca, o estilista, o estilo de vida do estilista é a marca dele e ele vai vender um pedacinho desse estilo de vida para os seus consumidores a cada semestre, né? O nosso pensamento de marca aqui, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Eu não tenho estilo de vida melhor do que ninguém, meu estilo de vida é igual ao de todo mundo, então a gente está numa mesa de bar trocando ideia, falando sobre tudo, né? Falando sobre música, sobre esportes, sobre política, sobre, enfim, questões sociais, enfim, ambientais, sobre absolutamente tudo, e desse diálogo que nasce a reserva. Então, por exemplo, nós fizemos certa vez uma campanha que o tema era não julgue, a gente queria falar sobre preconceito, só que a gente não queria falar único e exclusivamente sobre preconceito, a gente queria que as pessoas refletissem sobre o fato de que todos nós somos preconceituosos. É óbvio que uma pessoa que bate no homossexual na rua, né, espanca o outro, não é preconceituoso, é um sociopata, é um louco, né? Agora, algum nível de preconceito, quando a gente fala que o outro é preconceituoso, a gente talvez já esteja sendo preconceituoso. Então nós fizemos um lookbook, nós comumente fazíamos um lookbook usando modelos contratados, modelos tradicionais, e a gente resolveu fazer um lookbook dessa vez só com pessoas consideradas diferentes pela sociedade. Então tinha um negro Rastafari, tinha um menino louro de olhos azuis, tinha um judeu religioso, tinha um muçulmano religioso, tinha um menino com síndrome de Down, tinha um menino cego, tinha um cadeirante. Só que a gente não botou nenhuma legenda nesse lookbook. A gente pura e simplesmente imprimiu com o mesmo papel, na mesma estética, e entregamos nas lojas e treinamos os nossos times para um diálogo com o consumidor. Que diálogo é esse? Quando a gente entregou o lookbook para o consumidor falava, nossa, que incrível, que diferente. E aí os times estavam treinados para responder. Você achou diferente? Por que você achou diferente? Né? E aí foi muito engraçado que nessa campanha eu fui procurado no Facebook por um consumidor nosso. Ele falou, olha, eu estou muito chateado com vocês porque eu sou homossexual e eu senti falta de um casal homossexual nessa campanha. Eu, de bate pronto, respondi para ele, quem disse que não tem homossexuais nessa campanha? Para que você saiba, muito mais que 50% desses personagens são homossexuais. Ele, caraca, muito foda. Bom, obrigado. Então, era o que a gente queria, né? Que as pessoas se percebessem preconceituosas também. Então, isso é um exemplo. Já fizemos campanha falando de terceira idade, já fizemos campanha falando do valor da família, já fizemos campanha falando que a fama tinha se tornado um pouco meritocrática e supérflua, né? Do vazio da sociedade. Os nossos temas de campanha, eles não são nada estéticos, eles são comportamentais, sociológicos e até antropológicos em alguns casos, né? Enfim, e dentro desse contexto de marca, né, e de pensamento de corporação, a gente
novos projetos sociais, a gente foi lançando novos projetos sociais. Então, primeiro a gente lançou o AR, junto com a Afro-Reg, como eu contei, e um pouco tempo depois, talvez 2 anos depois, a gente lançou o Reserva Rebelde com Causas. O Reserva Rebelde com Causas é um projeto, quem quiser saber mais, reservarebeldescomcausas.com. É um projeto de estímulo empreendedor social brasileiro. Todos os anos a gente escolhe alguns empreendedores cujos trabalhos nos sensibilizam e a gente assume um compromisso de entrega com eles. Por exemplo, o cara tem um projeto social numa comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó e ele precisa construir uma escola, como é o caso do Lute Sem Fronteiras, por exemplo, o projeto do Lute, um menino genial aqui do Rio. Então nós assumimos um compromisso de construção dessa escola com ele, que é um compromisso tanto financeiro para construir a escola, como de voluntariado interno, porque a gente abre um programa de voluntariado interno para todos os nossos funcionários, para que eles participem na construção dessa escola em horário de trabalho. Porque para construir a escola vai precisar de apagar e receber, vai precisar comprar material, como a gente precisa comprar material para as lojas, vai precisar organizar um organograma, um cronograma, né, de obras e reformas, né, vai precisar de gente para ir lá construir fisicamente a escola. Enfim, então, isso, quando a gente colocou de pé o Rebelde com Causa, isso transformou a companhia profundamente, porque acho que no fundo, as pessoas, legal, vender uma roupa de marca, a marca é bacana, mas você levantar todo dia de manhã para ir vender uma peça de roupa é uma coisa, você levantar todo dia de manhã para de fato transformar alguma coisa, trazer impacto socioambiental para um determinado lugar, mudar a vida de uma determinada pessoa, é uma coisa totalmente diferente, né? Acho que um ponto importante para se falar também é que nesse contexto a gente foi se descobrindo. Eu falei da questão do propósito que ele emerge e de fato ele emergiu no caso da Reserva. A gente tem 10 anos de marca, né? Abrimos a primeira loja em 2006 e tem coisa de 3 anos que numa conversa de mesa de bar, todos os sócios. Enfim, eu sou amigo de infância do Fernando e de um outro sócio, diretor, hoje na Reserva, que é o Jaime, que é o nosso CFO, e a gente está falando que, na realidade, nós somos um grupo de amigos, nós não somos uma marca de moda. E ali, daquela conversa, daquele bate-papo com cerveja, emergiu o propósito, né? O nosso propósito é ser amigo além de marca. É isso que nós sempre fomos. E para todos os nossos stakeholders, né? Eu dei aqui alguns exemplos de como a gente foi amigo para o consumidor, de como a gente foi amigo para as comunidades que estão ao nosso redor, com relação aos nossos fornecedores, por exemplo. 93% da nossa produção é feita no Brasil por ideologia, isso foi por escolha. Se a gente hoje tivesse com 93% de produção na Ásia, a gente teria um melhor negócio financeiramente, mas a gente optou por aqui produzir a nossa mercadoria e aqui gerar renda e emprego no nosso país. É 93 e não 100, porque infelizmente não é todo mundo que pensa como a gente. Então, muitas indústrias já não existem mais no Brasil. A gente não tem, por exemplo, Linifício, que é uma produtora de linho, para comprar linho nacional. Não existe. A gente não tem, por exemplo, uma indústria de tricô que nos atenta no nosso volume com a nossa qualidade no Brasil. E aí só assim, só por isso, nós vamos buscar sempre em outros países o fornecimento. E além disso, tanto quando no Brasil como para fora do Brasil, a gente audita a nossa cadeia de fornecimento até a 5ª geração, para garantir que não exista nenhum problema, nem de cunho ambiental, nem de cunho social no nosso processo de produção. Né? Então eu falei aqui de todos os stakeholders mesmo, eu falei de clientes, eu falei de fornecedores, eu falei de comunidades ao redor e meio ambiente, e falta falar talvez não, com certeza daquele que é o nosso principal cliente, que são as nossas pessoas. Começamos eu e o Fernando numa mesa de bar, tomando cerveja, como eu falei para vocês, e essa mesa de bar ela foi crescendo, e hoje nós somos 1.560 seres humanos nessa mesa de bar. E a gente tenta fazer aqui com que a Reserva nunca cresça em qualidade. Em quantidade não tem jeito, na proporção que a gente for crescendo vai ser sempre maior, mas em qualidade tem jeito. Então, são vários os programas que fazem com que a gente seja amigo além de marca também para as nossas pessoas. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem um programa que chama Bota na Vitrine. Quando eu estava na Accenture, uma coisa que eu percebia muito e que me incomodava muito era que departamentos de uma mesma empresa se tratavam como se eles fossem empresas diferentes.
Então, eu pensei que, puta, isso é um absurdo. É a mesma empresa, tem que jogar no mesmo time, com a mesma camisa. Como é que pode se tratar, fazer um favor para um outro departamento? Não é um favor para ninguém. Tá colaborando. A gente tá. O desafio mesmo, a visão é a mesma, né? Então, quando a gente montou a reserva, a gente teve a ideia de criar um programa chamado Bota na Vitrine. O que que é isso? Todos os meses, você pode botar na vitrine pessoas de um outro departamento que tenha feito um negócio muito legal para o seu departamento. E todo mundo que entra na reserva lista 3 sonhos realizáveis. Não adianta falar que é uma casa na praia, é um sonho realizável. Então primeiro a gente descobre que o sonho das pessoas, elas só não realizam os sonhos porque não priorizam essa realização. Porque tem gente que sonha em andar, em dirigir uma Ferrari, tem gente que sonha em aprender a andar de surf, tem gente que sonha em pular de paraquedas, tem gente que sonha em passar um final de semana em Búzios com a mulher. Só não realiza o sonho porque não prioriza aquele sonho, né? Então, a gente, todos os meses, as pessoas botam na vitrine alguém que tenha prestado um serviço bacana. Existe um comitê interdisciplinar de vários departamentos da companhia que votam na coisa mais legal que tenha sido feito, né? E todos os semestres a gente escolhe o cara que vai ser colocado na vitrine da empresa para realizar um sonho dele. Então, por exemplo, o Emanuel, que é um supervisor para a região Nordeste, um dos sonhos dele era dirigir uma Ferrari. A gente pagou R$ 400, ele andou por 3 horas com uma Ferrari por São Paulo e realizou o sonho dele. Agora, a gente filma isso, né? A gente faz um puta mini doc, dá para ele de presente, do dia que ele realizou o sonho dele, né? Na convenção semestral que a gente anuncia quem a gente teve o sonho realizado, a gente traz a família, mostra para a família a emoção dele ao realizar o sonho dele, né? Então a gente está focando nas nossas pessoas, a gente está focando nisso, né? O investimento médio do mercado em marketing é de 5% do seu faturamento bruto. A gente gasta 1,2% do nosso faturamento bruto em marketing. Mas a gente gasta 3% do nosso faturamento bruto em programas como Bota na Vitrine. Um outro exemplo, por exemplo, é o Cara Coroa. Eu uma vez viajei para os Estados Unidos com a minha mulher, entrei no department store e eu fui atendido por uma pessoa da terceira idade. E falei pela 15ª vez para minha mulher como os americanos eram incríveis porque eles empregavam pessoas da terceira idade. Aí a minha mulher falou assim, porra, não aguento mais, você é um puta chato. Você só fala isso, por que você não contrata então, porra? Eu falei, porra, óbvio, retardado. Né? Voltamos pro Brasil e a gente montou o Cara Coroa. Hoje, em mais de 30% da base de lojas, nós temos 2 ou 3 profissionais da terceira e da quarta idade trabalhando e, por incrível que pareça, eles são disparados os mais produtivos, disparados os que mais vendem, eles são os xodós de todas as lojas e começou a acontecer coisas muito legais. Tipo assim, pais de amigos meus, alguns que precisam de grana, outros que não precisam de grana, me mandando currículo para trabalhar na reserva, porque quer se sentir produtivo, quer trabalhar todo dia, quer estar com a moçada, né? Enfim, então nós promovemos a nossa própria revolução. É sempre assim. Um outro exemplo, dentre dezenas que nós temos aqui, é um programa de licença parental, né? Quando eu tive o meu segundo filho, eu passei um mês em casa com a minha mulher e foi muito importante, muito, muito, muito importante para minha relação com a minha mulher, para minha relação com o meu filho, para a relação do meu filho com a minha mulher. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 meninos, o Nick e o Tom, e a Kiara, que está com 90 dias, tá? E na ocasião do nascimento do Tom, porque aquilo tinha sido muito importante para a nossa relação, eu cheguei à conclusão que era um absurdo que só eu, que era o cofundador e presidente da empresa, e meus sócios, que eram sócios da empresa, poderiam ter esse tipo de benefício, e a gente resolveu que a partir dali todos os nossos funcionários teriam direito a 30 dias de licença paternidade, sejam eles gays ou heterossexuais. Isso também mudou a reserva para sempre. As empresas, elas são regradas por preconceitos. Possivelmente, a enorme maioria dos empresários falariam que isso teria um custo muito grande. Cara, o custo é irrisório. O custo-benefício é monstruoso. Os e-mails que eu recebo dos pais em licença paternidade, ou que voltaram da licença paternidade, a forma como eles voltam depois, o carinho que eles sentem para a empresa, a gratidão que eles sentem para a empresa, a relação melhor que eles têm com a família depois disso, não tem preço. Enfim, e no decorrer desse caminho, na proporção do entendimento do propósito, uma coisa foi nos levando à outra. E aí eu acho que... E aí literalmente, né? Então o Rebeldes com Causas, por exemplo, um dos rebeldes, em um dos anos, era o Wagner Gomes da Adel. Ele tem uma escola de empreendedorismo agrícola em Pentecostes do Norte, que fica a 100 km de Fortaleza, mais ou menos.
Nós assumimos um compromisso de entrega com ele de uma escola de empreendedorismo social dentro da Dell. Enfim, não cabe aqui explicar, porque vai levar um tempo. Eu fui entregar, ele me convidou para a aula inaugural. Haviam 150 pessoas na sala inaugural. Sertão do sertão do sertão. Muito, muito pobre. E na volta dessa aula inaugural, eu voltei com um menino que morava na região. A Dilma, isso foi final de 14, a Dilma tinha acabado de ser reeleita, se falava muito sobre o Bolsa Família, sobre o potencial de voto do PT no Nordeste, né? E eu queria entender isso de quem vivia ali, não de quem vivia na bolha que a gente vive, né? E paralelamente a isso, eu vinha pensando que os nossos projetos sociais eram muito difíceis de se explicar para os nossos consumidores. Né? Você imagina, os nossos consumidores têm em média 24, 25 anos de idade, os nossos vendedores têm entre 20 e 25 anos de idade, uma idade muito parecida com a de vocês. Então você imagina um cliente lá dentro da loja sendo atendido, uma alta astral, e aí o vendedor, pô, nós temos um projeto, empreendedorismo social, a gente escolhe o empreendedor, assume compromisso, grana, voluntariado, né? De repente o cliente acorda, né? É um negócio muito difícil de explicar. E o Lute da Lute Sem Fronteiras, ele havia me dito uma vez que passar o bem adiante também é fazer o bem. Então a gente tinha que ter um projeto social muito facilmente explicável. Eu havia ido à Califórnia, havia conhecido um cara que chamava Blake Mycoskie, que ele montou aquela marca Tons Shoes, né, dos sapatos, que você compra um espadrilhe dele e ele doa outro, né? Ele criou um conceito que chama Buy One, Give One. E eu voltei apaixonado por aquela história, eu queria fazer alguma coisa semelhante. E na volta lá de Pentecoste, um menino chamado Neto, da região, morava na região, era um empreendedor agrícola da região, voltou comigo no carro. E eu falei para ele dessa minha vontade. E falei para ele que eu achava que o problema do país era educação. E que eu queria criar alguma relação de troca. Sei lá, quem comprasse algum produto da reserva, a gente doaria alguma coisa de volta para a sociedade. Se é relacionado à educação, um kit material escolar, um dia de escola, sabe, sei lá o quê. E perguntei o que ele achava e ele me deu um belíssimo soco no estômago, porque ele virou para mim e falou assim, cara, preciso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Quando você tá com fome na hora do almoço, você consegue trabalhar? Eu falei, impossível. Fico de mau humor, dor de cabeça, não consigo prestar atenção em nada. Eu falei, então, você pode montar a melhor escola do mundo. Se o moleque tiver com fome, ele não vai prestar atenção em nada. Absolutamente nada. O problema desse país é a fome. Vocês deviam estudar a fome nesse país. E aquilo para mim foi uma virada de chave. Eu voltei para casa e descobri duas coisas sobre a fome no país. Primeiro, 52 milhões de brasileiros, isso são um em 4 cidadãos brasileiros, não sabem se vão comer hoje. Desses 52 milhões de brasileiros, 7 não vão comer hoje. Ou seja, é grave. Agora, por que isso acontece? Falta comida? Aí eu descobri um segundo dado. Nós produzimos no campo e na indústria 120% da necessidade para alimentar com 3 refeições diárias toda a população brasileira. O problema é de acesso à comida. E por que isso acontece? Várias coisas. Primeiro, o desperdício. Todo mundo que está sentado aí hoje, todo mundo que está aqui nessa banca, tá? Desperdiçamos 50% de tudo que a gente compra de comida. Ou o resto que a gente joga fora, porque a gente não come tudo, ou porque a gente não aproveita casca de fruta, etc e tal. Enfim, nós desperdiçamos 50% de tudo que a gente consome. Além disso, a gente tem um conjunto de leis federais que atrapalham a coisa como um todo, entre as quais uma lei que impede diretamente a doação de alimentos por supermercados, restaurantes, porque eles têm responsabilidade civil e criminal sobre esse alimento. Então, se eles doam um alimento e alguém passa mal, esse alguém vai processar ele vai perder. Então você imagina o liability, o passivo que um grande supermercado teria se doasse 100% do que sobra de comida para ele, né? E esse produto, essa comida acaba num aterro sanitário quando tem fome, muita fome nesse país. Então esse desencontro entre oferta e demanda que gera a fome no nosso país. Daí eu comecei a procurar uma instituição que fizesse esse match, né? Descobri uma instituição que chama o Banco de Alimentos, que fica em São Paulo, carinhosamente chamada de OBA. Quem toca essa instituição é a Luciana Quintão, que é uma heroína subcutânea desse país, que ninguém conhece. Ela pega alimento onde sobra, assume a responsabilidade criminal e civil sobre esse alimento e entrega onde falta, creches, instituições, orfanatos, etc e tal. Aí eu liguei para a Lu,
Falei, ó, Lu, eu tenho tanto dinheiro para doar por peça de comida, quantos pratos a gente consegue viabilizar com essa entrega? Ela virou para mim e falou que conseguiria com 7, mas que a gente deveria prometer 5, porque depois a gente prestaria conta demais. Nós lançamos então o Reserva 1P5P, ou seja, cada peça de roupa vendida na Reserva e na Reserva Mini, em todos os canais, internet, atacado e varejo, nós viabilizamos a entrega de 5 pratos de comida, de 5 refeições para quem tem fome no país, através do Banco de Alimentos. Lançamos no dia 20 de maio de 2016, tem pouco mais de 1 ano e 1 mês, e até aqui já foram quase 10 milhões de refeições viabilizadas através das nossas lojas, dos nossos vendedores, né? E isso é o suficiente para alimentar 9.500 pessoas com 3 refeições diárias. Isso mudou a Reserva para sempre. Aí que vem o recado final que eu quero dar para vocês. A gente descobre o que a gente nasceu para ser fazendo e não falando. Esqueçam os PowerPoints. Vão pra rua fazer, vão pra rua realizar esse comichão que tá na barriga de vocês. E aí o propósito vai emergir. O meu tesão é esse, e hoje eu tenho certeza do que eu falo. O meu tesão é ser amigo além de marca. E para ser amigo não escolhe amigo pela quantidade de dinheiro que tem na carteira. Amigo é amigo para todos os stakeholders, para todo mundo. A gente é passional, a gente é fraternal, a gente quer de fato se envolver na vida das pessoas e se envolver nas questões relevantes para a vida das pessoas. Sejam elas ricas, pobres, negras, brancas, gays, héteros. Eu acho que é isso que a Reserva tem feito ao longo dos seus últimos 10 anos de vida. Bom, como recado final, eu queria falar para vocês o seguinte. São todos vocês muito jovens. Como disse no começo, o que nos separa são talvez 10 anos de vida, que para mim parece 1 ano em termos de tempo. Isso voa. Se eu pudesse voltar no tempo e me dar um conselho, que é o que eu gostaria de dar hoje aqui para vocês, no início desse projeto maravilhoso, eu daria 2 conselhos. Primeiro conselho, curiosidade. Leiam, estudem muito. Eu sou patologicamente curioso, sempre fui. Eu leio em média 3 a 4 livros por mês, revistas, mais do que 50. Todas as minhas ideias, ou 99% das minhas ideias, das coisas legais que a gente colocou em prática na Reserva, são remixes ou mixes and matches de várias outras ideias, de várias outras coisas que eu descobri nos livros, ou nas revistas, ou nas minhas viagens pela vida. Agora, não adianta nada você ser curioso e ter ideias que vão vir dessa curiosidade se você não tem coragem, que é o segundo conselho, de colocar em prática. Ideia, ou negócio, ou produto, que nasce pronto, nasce tarde, tem que nascer imperfeito. E você tem que ter coragem para que ele nasça imperfeito. As nossas primeiras bermudas lá atrás, elas eram horrorosas. As pessoas compravam sinceramente, por pena da gente vendendo e passando com emoção e paixão, explicando o nosso sonho, muito mais do que pelo produto. E não tinha marca também para vender. Um P5P, ao meu ver, é um projeto assistencialista. Sim, é um projeto assistencialista. Legal pra caramba, a fome tem urgência e, cara, é melhor ser assistencialista do que não ser nada. Vamos colocar de pé e depois a gente vai tornando ele mais sustentável. Hoje ele já está nessa fase de evoluir a um produto mais sustentável. Então, é curiosidade e coragem. E eu acho que o que tem que amarrar esses 2 conselhos, essas 2 características, é o nível de consciência. As pessoas, elas não precisam ser perfeitas. Ninguém é perfeito. As pessoas precisam ser honestas. As pessoas precisam ser transparentes. As pessoas precisam falar a verdade para todo mundo. Então, eu acho que o que o capitalismo consciente fundamentalmente prega é que as instituições privadas, as empresas, elas não só podem, como devem, cumprir um papel social ou ambiental para todo mundo que está ao redor dela. E como consequência, olha que legal, eles vão ser melhores negócios, porque não existe nenhum marketing no mundo que seja melhor do que você de fato fazer diferença na vida das pessoas. Curiosidade, coragem e nível de consciência. Honestidade. Enfim, ultrapassei um pouco aí os 15 minutos que a turma da HBR e da Eureka me deram, mas, enfim, falei de coração. Uma pena que eu não possa estar aí com vocês hoje, mas eu tentei verdadeiramente entrar dentro desse vídeo para
É como se eu estivesse falando olho no olho com cada um dos 200, 300 pessoas que estão aí hoje. São vocês que vão mudar esse país. Esse país foi lavado a jato, foi moralizado. Nós temos uma juventude politizada. A minha geração não teve essa oportunidade. A de vocês tiveram. Mudem a porra toda. E contem comigo, porque o velhinho aqui vai junto. Beijão.